com 18 anos é que eu descobri numa terapia também que era isso que eu queria fazer. Eu estava estudando para fazer odontopediatria. Nossa. E aí eu estava muito desestimulada. Minha mãe me levou para um teste vocacional e a primeira coisa que a psicóloga falou, que eu nunca esqueci também, foi: você não tem dúvida, você tem medo. Uhum. E eu falei: E aí vim para São Paulo, fiz a FUVEST, mas eu vim 2 meses antes do vestibular, então aí passei para a segunda fase, mas não consegui passar da segunda fase, voltei para Belém. Aí lá eu ainda me enganei mais um pouquinho. Falei: não, eu vou fazer publicidade, porque mexe com criatividade, eu acho que isso muita gente foi nessa. Vai preencher minha necessidade e tal. Aí fiz, só que assim, segundo ano de faculdade de publicidade eu já entendi que não era aquilo. Mas falei: bom, vou terminar a faculdade, depois eu vou para São Paulo e vou estudar teatro. E aí, nesse momento que eu acho que meu pai... acho que meu pai tinha muito medo, assim, né, de eu, enfim, não vingar e depender dele. Tanto que, assim, a primeira vez que me chamaram para fazer uma novela, Tati, eu já fazia cinema, eu tinha feito som ao redor. Meu pai vê esses filmes, assim, até hoje, por exemplo, ele tem dificuldade com som ao redor, né? Ele fala: eu gosto daquele filme. Me falou isso, sei lá, esse semestre. Não, aquele filme é bom, né, minha filha? Mas eu não entendo por que ele botou você em cima daquela máquina pra fazer aquilo. Ele não perdoa o Kleber, assim. Então... É tão bom aquela dona de casa desesperada que fuma com aspirador de pó, transa na máquina de lavar roupa. Tem um lance com eletrodomésticos ali, é muito bom. Nossa, é muito doido isso, né? O Kleber conseguiu ressignificar... Eletrodomésticos. É muito bom. Mas aí, assim, a primeira vez que me chamaram pra fazer a novela, eu fiz um Skype com meu pai, eu lembro. E ele chorava igual uma criança. Ele falou: agora eu entendi, era isso, deu certo. Eu acho que ele falou assim, eu lembro, tadinho, ele chorava de soluçar. E ele falava assim: eu já tinha me conformado que eu ia ter que ajudar você pro resto da minha vida. Porque eu fazia cinema independente, teatro e tal, então era super difícil, assim. E trabalhava, enfim, restaurante e tal. Chorando: finalmente eu vou poder usar esse dinheirinho pra uma academia, comprar uns negocinhos aqui pra mim. Mas hoje em dia ele é super fã, assim. A minha mãe já foi sempre mais idealista, assim, né? Minha mãe era fotógrafa e jornalista, então a primeira vez, quando eu cheguei essa vez, com 18 anos, eu falei: mãe, a terapeuta me disse isso e é verdade, é isso que eu... Ela já falou assim, minha mãe falou assim... Minha mãe super moderna, assim, ela falou assim: ai, minha filha, graças a Deus, estudando odontopediatria, você tava ficando tão chata, tão careta. Maravilhosa. Aí no dia seguinte eu acordei, ela já tinha visto a data da FUVEST, a data da UFRJ, como é que eu ia poder fazer as duas coisas. E você fez USP, né? Fiz USP, acabei fazendo Escola de Arte Dramática. Que legal. E aí, quando eu me formei em teatro, eu passei por uma crise existencial enorme, que é naquele momento eu me separei de um casamento de 8 anos, pedi demissão do meu emprego. Naquela altura eu era produtora cultural, na cultura inglesa, inclusive, um trabalho que eu amava. Que legal, aqui em São Paulo. Na sede da cultura inglesa, e eu adorava, e estava super rolando, só que eu comecei a perceber que as pessoas só estavam me chamando para trabalhar como produtora cultural, elas estavam me conhecendo desse modo. Eu estava me formando na Escola de Arte Dramática, começando a fazer alguns trabalhinhos. E esse casamento e a faculdade, e aí chegou uma hora que eu falei: não, assim, aí, assim, terminei o casamento, porque, enfim, senti que era né, não estava mais fazendo sentido, que a gente tinha que seguir caminho diferente, e faculdade a gente estava terminando também, me formando, e CLT também falei: cara, eu tenho que abrir mão de ser produtora cultural e abrir um espaço para as pessoas me verem como atriz. Só que era muito difícil, porque eu não ganhava dinheiro ainda. Então, isso é muito... Eu tive essa conversa hoje com alguns amigos. Eu sou muito aquela sobrevivente... Mulher branca falando que é sobrevivente, já vão me xingar. Então, calma que eu vou explicar. Mas, assim, pra me manter, eu atiro pra todo lado. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. E aí você não foca em nenhuma. Mas se você focar em uma só, se eu for... Só vou fazer resenha de livro, imagina. Eu vou só estudar psicanálise e ter um podcast de psicanálise. Eu vou só escrever livro. Um livro meu que vendeu mais, que vendeu 50 mil, não acontece. Você ganha ali aqui um dinheirinho ali que te mantém naquele ano. Depois... Mas, Tati, a sensação que eu tenho é que você criou você criou um ofício, assim. Um ofício faz um monte de coisinha ao mesmo tempo. Multitask, assim. Mas tem um preço que você paga. Primeiro o cansaço e depois... Eu não sou reconhecida, assim, como
puta, lança um livro foda por ano. Eu tô há 5 anos sem conseguir escrever um livro, entendeu? Porque vai atirando. Então, acho que você teve essa dúvida ali naquele momento, né? Não, super. Porque você poderia ser uma atriz produtora cultural. Nos Estados Unidos, as pessoas fazem 8 coisas. Nos Estados Unidos, a Tina Fey escreve comédia e é intelectual. Aqui, a pessoa da comédia é uma vendida, entendeu? A gente tem essa coisa de... É engraçado, porque hoje em dia eu já derrubei vários desses preconceitos, assim, que começa, enfim, a gente acaba absorvendo também, né, assim. Eu achava que eu tinha que ser uma atriz de teatro. Você deve ter pensado, eu preciso fazer coisa cabeça, caramba, não vou me vender. Nossa, super. Um monte de abobrinha, assim. E hoje em dia... Eu lembro de uma entrevista sua, você falando que estava num trabalho, e aí as pessoas vinham falar pra você, nossa, vi você naquele filme, sei lá, O Som ao Redor. Mas aí vinha outras pessoas que estavam ali, que eram um público diferente, falar da novela. Foi alguma entrevista que você falou isso? Foi tão bonito. Ai, Tati, foi um momento muito, assim, foi... Que você entendeu que a novela conectava num lugar e que isso... Que o cinema não conecta. E que para um ator isso é incrível. E que não, assim, eu não preciso ficar atingindo um público só, né? Ou até assim, inclusive, falando, às vezes, inclusive, com o nosso próprio umbigo. Porque, por exemplo, quando eu fazia teatro, inclusive, que eu fazia muito teatro de grupo e que era super cabeçudo, também chegou uma hora que eu falava, gente, mas a gente tá... Quem vai ver nossas peças? Os nossos colegas das outras companhias de teatro? Tudo certo também, mas assim, eu queria falar com outras pessoas, assim, eu queria falar, sei lá, com o engenheiro, eu queria falar com a minha avó. A minha avó, mãe do meu pai, que veio, sabe, do Delta do Parnaíba, assim, sabe? Eu quero me comunicar com essas pessoas, mas eu não sabia. Se eu não falar com o povo, eu não falo com ninguém da minha família. Então, por exemplo, meu pai e várias pessoas do círculo do meu pai, eu acho que eles entenderam integralmente a minha profissão, acho que também da minha família, da minha mãe, integralmente a minha profissão quando eu comecei a fazer televisão, que é quando eles... não, então, entendi, então isso é um trabalho de verdade, é isso que ela faz. Qual?